Tá, o que está acontecendo na Bolívia, o que a gente sabe até o momento, né? Porque é muito recente. Isso foi em plena quarta-feira, né? A tentativa, então, de realizar um golpe de Estado, tá? Por um braço muito pequeno aí, digamos assim, das Forças Armadas. Tanto que alguns professores, alguns jornalistas, alguns membros do governo estão chamando esse ato de um ato improvisado, né? Um ato improvisado e um ato, como eu posso dizer assim, unitário, né? Responsabilizado ali, então, por um único ator dentro do Exército. Ah, então, o que a gente sabe hoje ainda são poucas coisas, poucos fatos ainda sobre isso. É claro, quando ali o comandante, esse comandante do Exército foi preso, então, depois dessa tentativa de golpe, ele chegou a dizer: olha, foi um golpe orquestrado pela minha participação, mas solicitado, então, pelo ex-presidente, não, desculpa, pelo presidente, né, pelo presidente da Bolívia, o Luiz Arce, para aumentar a sua popularidade, né, que é o que tu tinha comentado antes. Sim, Mas, claro, foi uma afirmação hoje negada, então, pelo presidente Luiz Arce e que não tem comprovação alguma, né? sim. Então, a gente não pode afirmar que foi uma coisa, porque não existe nenhum tipo de prova, a não ser o depoimento, então, desse ex-comandante do Exército. O que se quer entender é assim, e muitas coisas acontecem, são ditas como cortinas de fumaça, né? O que se pode ter acontecido nesse processo era, daqui a pouco, uma cortina de fumaça sobre um grande problema. Um jogo desses pode mudar, inclusive, uma eleição, né? Daqui a pouco a população se sente acuada por uma tentativa de golpe, o candidato atual não é um candidato com uma popularidade atual tão grande. Num evento desses, a população diz: não, pare um pouquinho, se nós deixar, daqui a pouco vira ditadura e nós não queremos isso, e muda o voto. A gente sabe que muitos cenários que acontecem no Brasil e fora são cenários que para motivar a população a mudar, inclusive, de voto, né? Claro, com certeza. Esse tipo de ato, esse tipo de atitude acontece, já aconteceu muitas vezes em vários países, tanto aqui na América Latina quanto da Europa, enfim, vários países ao redor do mundo, né? São atos, sim, às vezes esquematizados, visando então um aumento da popularidade do governo ou o contrário, né? Diminuir a popularidade do governo e causar um medo na população, né? Não me parece ter sido o caso da Bolívia neste momento. Sim. Me parece mais ter sido um ato isolado do ex-comandante que não se sentiu, digamos assim, bem representado pela possibilidade de um ex-presidente, no caso o Evo Morales, É. concorrer à eleição do ano que vem. Né? Ele disse publicamente, abertamente, que ele, como chefe do Exército, como comandante das unidades do Exército, caso o Evo Morales concorresse à presidência e ganhasse, ele não deixaria o Evo Morales assumir o poder. É interessante, o olho de quem está fazendo um evento desse, que é o caso desse comandante, o que ele realmente queria, né? Não era criar o fato hoje, é para prevenir de que o ex-presidente voltasse a concorrer e com isso tirar ele do jogo. Tu tem notícia de como é que está a parte econômica da Bolívia e dos bolivianos lá, hein? Sim, a situação econômica na Bolívia, ela não é das melhores agora no momento, né? A Bolívia passa por uma crise econômica no momento. Viveu alguns anos de bonança nos últimos anos, né? De um aumento, digamos assim, da capacidade econômica, do aumento de vida da população, da qualidade de vida da população, tirou muitos bolivianos da pobreza, mas agora é um momento um pouco mais crítico, em que se, entre aspas, boom da economia boliviana, ele chega ao seu fim e começa a haver um processo de deterioração também na vida das pessoas, Pois é. principalmente aqui na capacidade da Bolívia de conseguir atrair ou manter reservas internacionais. Então, a Bolívia é muito dependente de dólar.
Tá para a trancou. população, Sim, sim, sim. né, desde remédio para a população, a comida ou a gasolina. Né? Então, hoje, a Bolívia está enfrentando um problema muito grande em relação a combustível. Falta combustível nos postos de gasolina, diesel para os caminhões. Isso tem gerado protestos muito fortes no país. Eu tô dando uma olhada em jornais bolivianos, professor. Eu acho que para a gente poder atender, entender um pouquinho o processo todo, né? Mas justamente a deterioração econômica e da população que eu acho que aguçou isso lá, né? Que esse general, a parte da tropa, entenderam de que seria a hora de agirem para que a força de Evo Morales crescesse para uma possível sucessão. Mas eu acho que geralmente geralmente não, eu acho que nesse caso a deterioração política e econômica do povo boliviano é que levou essa mexida, porque até agora estavam se levando em águas tranquilas, né? Na verdade, o cenário político na Bolívia ele já vem desgastando há um tempo, desde 2019, principalmente, quando houve então um golpe mais ou menos, digamos assim, bem sucedido na Bolívia. Né? Quando o Evo Morales tenta um outro mandato, que ele mexe, altera um pouquinho ali a Constituição para que possibilitasse um outro mandato presidencial, há acusações de fraude nessa eleição e acontece um golpe. Naquele momento, um golpe em que camadas da população e camadas das Forças Armadas apoiam a tentativa. Então, ali o comandante das Forças Armadas vai a público e diz: nós não deixaremos, então, nesse caso, uma ruptura democrática. Então, se foi fraude, tem que haver algo para que o presidente não possa assumir. Naquele momento, em 2019, o Evo Morales se retira, ele se isola internacionalmente e renuncia. Há um processo de novas eleições, em que há um governo interino naquele momento, e quem ganha as eleições, um governo interino de extrema direita, naquele momento, e quem ganha as eleições posteriormente, depois de alguns meses, é o candidato do Evo Morales, que tinha sido então o seu ministro da Economia, né, o seu ministro chefe da Economia, que é então o Luiz Arce. O que acontece depois disso é uma briga entre o Luiz Arce e o Evo Morales, por uma disputa de poder para quem Sim. vai concorrer às eleições do ano que vem. Ah, sim, tá, entendi. É por isso que eu acho que. Não dá para acreditar tudo que também se coloca pra gente, né, professor? Daqui a pouco tem um pouquinho de razão, alguma coisa, para poder, daqui a pouco, o próprio atual presidente ele crescer politicamente mediante um ex-presidente que foi o Evo Morales, que foi um cara que, durante mão de ferro, governou a Bolívia muitos anos, né? Então, daqui a pouco. Eu vou ter que discordar um pouquinho agora, porque eu não posso chamar de mão de ferro. Né? O governo da Bolívia, na verdade, ele foi destoante, destoante a um histórico político da Bolívia de privilegiar alguns setores da economia. Então, houve uma ruptura ali no concerto político da Bolívia, né? Mas não podemos dizer mão de ferro. Na verdade, ele teve muito apoio de classes dirigentes de vários políticos, da população e de grande parte da elite. Quando a economia não consegue se manter num grau de crescimento tão grande, parte da elite vai retirando aos poucos o apoio a ele. E ser governado para a elite acaba o povo vivendo na pobreza. Eu estava dando uma olhada aqui, bate que 34,6% dos bolivianos vivem na pobreza e 12%, 13% na extrema pobreza. É um país do tamanho mais ou menos do Rio Grande do Sul, né? É um país pequeno, mas sim, bastante pobre, ainda bastante pobre, né? Mas é um país muito rico em reservas, principalmente minerais e de hidrocarburetos. É um dos países com maior reserva de lítio do mundo. Lítio é aquela substância que a gente precisa para fazer bateria de carro, para fazer chip de celular. É o petróleo, o novo petróleo do momento, digamos assim, né? O ouro branco.
Tem digamos, reservas minerais fantásticas, né? Olha aqui, estava vendo reservas aqui um minerais negócio fantásticas. interessante, viu? E com tudo isso, é um país empobrecido, vamos botar assim? É um país empobrecido, mas que já foi muito mais. O que que acontece? Quando o Evo Morales chega ao poder em 2006, uma das primeiras coisas que ele faz é nacionalizar as reservas. Então, inclusive, houve uma certa um certo descontentamento do Brasil na época, né? Porque o Brasil tinha vários projetos da Petrobras lá na época. O que o Evo Morales faz é nacionalizar. Quando ele nacionaliza as reservas de gás natural e depois, posteriormente, de lítio também, Hum, lítio bem mais tarde, ele diz assim: agora a produção vai ficar restrita à Bolívia e é a Bolívia que vai usufruir realmente dos ganhos. A partir desse momento, começa a haver sim uma melhora na economia e na vida da população. Então, nós tínhamos índices de extrema pobreza, nós tínhamos índices da população vivendo em condições muito ruins, muito maiores naquele momento. tô É, vendo. então, foi um ganho da população naquele momento, com a presidência do Evo Morales, sim. O Brasil tem uma relação econômica com a Bolívia em algumas coisas. Eu estava dando uma olhada aqui. O gás natural é um dos produtos que o Brasil chega a importar em volumes grandes, né? Sim, o gás natural é importado pelo Brasil da Bolívia há muitas décadas. As primeiras construções começam lá no governo Fernando Henrique Cardoso. A gente está falando ainda da década de 90, né? As grandes construções, os gasodutos para ligar La Paz a São Paulo e depois aqui também o Rio Grande do Sul. Então a gente importa ainda gás natural em grande volume da Bolívia. A Bolívia é sim um parceiro econômico e político muito importante para o Brasil. É por isso que tem essas coisas que mexem numa América Latina, por exemplo, daqui a pouco tu está mexendo com parceiros ou fornecedores de matérias-primas imprescindíveis até para a economia brasileira. Por isso que há essa preocupação de que haja uma estabilidade, uma tranquilidade nos países vizinhos, né, professor? Com certeza, e muito por isso também o presidente Lula logo foi enfático em dizer não vamos aceitar um golpe de Estado na Bolívia, né? Ele disse: eu sou amante da democracia, a gente tem que respeitar a democracia. E isso foi um fato muito interessante de que essa tentativa de golpe ela não foi aceita É, por ninguém não, internacionalmente e nem nacionalmente. não, Por isso foi não, logo frustrada. não é bom, eu acho que não é bom para ninguém, não é bom para os países vizinhos e dá e é uma coisa também que, mas aí há também a questão da Venezuela, que é outro assunto também, que é outro assunto de um nó complicadíssimo, né? Da democracia, tal da democracia venezuelana que acaba também ofuscando um pouco a nossa região, né? De que os candidatos de oposição ao governo não conseguem se candidatar, não conseguem ter seus registros registrados para poder concorrer. É uma região complicada essa América Latina, né, professor? A América Latina é uma região realmente muito complexa, digamos, né? Ela é assim desde os primórdios, acho que ao menos desde que os europeus começaram aqui a colonização, né? Então é realmente muito complexo. Bom, eu queria falar contigo outro momento sobre os Estados Unidos, tá? Ontem teve o primeiro debate presidencial e dois candidatos se enfrentaram nesse debate, o Biden e o Trump. E, e eu estou olhando a repercussão hoje na imprensa nacional e, obviamente, internacional do que vai. Como foi o primeiro debate, o resultado do primeiro debate, e como se saíram os candidatos e as suas Uhum. correntes políticas. E há uma preocupação, inclusive, do candidato Biden, do partido do candidato Biden, de como ele se saiu e como ele poderá se sair nos próximos debates. Que coisa também, né? Como a eleição americana chama a atenção do mundo, né, professor? A eleição americana é uma das mais importantes eleições do mundo, né? Pelo peso dos Estados Unidos nas relações internacionais, né? E na dinâmica que os Estados Unidos têm, dependendo do presidente que governa, com os seus aliados, digamos assim. Então, as eleições dos Estados Unidos sempre são olhadas do ponto de vista aqui da América Latina com uma certa, não diria preocupação, mas com uma certa atenção, de fato, né? E sim, foi um debate em que
o Joe Biden, né, o atual presidente, que busca uma reeleição, ele não se saiu nada bem. O Né? pessoal Ele está não se falando saiu nada bem. aqui, eu estou dando uma lida aqui no Clarim, que também tem as suas manifestações, mas os outros jornais também acham que até pode ser substituído o candidato, hein? O Biden se mostrou muito fraco na sua capacidade de dialogar, de expor suas ideias e de fazer um real embate. Então Agora... ele deixou a bola quicando muitas vezes para o Trump e o Trump foi lá e aproveitou e fez a jogada como queria. Né? Então ele foi, digamos assim, politicamente fraco naquele momento. Vamos ver o que acontece. Professor, muito obrigado pelo carinho de nos atender de novo. Sucesso aí na sua profissão aí, que é um professor de relações exteriores aí, relações internacionais, que é importante a gente entender um pouquinho como funciona o nosso e os vizinhos aqui também, né? Nessa questão política, econômica, de serviços, de turismo. Tem muita gente que faz turismo pelos países latino-americanos aqui, né? Que tem muita coisa legal para se conhecer, para se ver. E a Bolívia é um país que eu não conheço ainda, viu? Mas um dia quero conhecer. É um país lindíssimo que vale a pena com certeza conhecer. É um país importante aqui para a América do Sul também. E, de novo, né? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado ao Bruno, muito obrigado a vocês por me receberem também. E eu fico à disposição quando precisarem.